O que nós vamos apresentar hoje aqui é os ensinamentos do xadrez, basicamente o mais fácil possível. Bom, dizem os historiadores que o xadrez ele apareceu, né, é, na isso há 3000 antes de Cristo, dizem. Aí já vem os outros historiadores que dizem que apareceu no século 6 depois de Cristo. Bom, enfim, na Ásia Antiga. E o xadrez é um jogo mais antigo. É um dos primeiros jogos que surgiu. Isso já nas paredes, na Ásia, lá no tempo antigo, os historiadores leram que já existiam as peças postado nas paredes. Bom, basicamente, o xadrez ele é composto por 16 peças. E o tabuleiro de xadrez é a mesma coisa do que o tabuleiro de dama. É o mesmo tabuleiro. Primeira coisa, quando você vai ensinar uma pessoa, um aluno, a aprender o xadrez, primeira coisa, você tem que posicionar o tabuleiro, porque muita gente joga o xadrez e coloca o tabuleiro errado. Você explica, ó, esse quadrado branco que eu tenho aqui vai ficar à minha direita. Então você mostra para o aluno o braço direito dele, posiciona, porque geralmente eu vejo muita gente jogando xadrez, ou propriamente a dama também, e posiciona, por exemplo, esse quadrado preto fica à sua direita. O tabuleiro está errado. Então você posiciona o tabuleiro certo. Quadrado branco, braço direito. Posicionou, um de frente para o outro. Bom, como eu falei, são 16 peças. São 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, rei e rainha. Bom, e como se joga o xadrez? Esses 8 peões aqui que estão na frente, a movimentação deles é assim. Cada peão, na primeira jogada sua, quando você for mexer ele, você pode andar uma casa ou 2 casas. Como seria isso? O peão ele só anda de quadrado em quadrado. Então, na primeira largada desse peão aqui, eu soltei uma casa, depois, nesse peão, soltei 2 casas, independente, só na primeira. Depois ele vai andar de um em um. Então, peões, eles andam só para frente e capturam na diagonal. Aí pergunta, professor, faz outra coisa? Anda para trás? Não. Peões andam de um em um, só na sua largada primeira. Ele pode pular 2 casas e captura na diagonal. Basicamente, os peões só faz isso. E o xadrez, diferente da dama, porque a dama você transporta por cima, né? O xadrez não. Na casa do adversário, você vai capturar aquela peça e posicionar a peça onde a peça adversária estava. Basicamente é isso. Bom, esses são os peões. As torres que estão nas extremidades, bom, depois que você soltou os peões, liberou os peões e a torre pode andar, ela vai andar de quadrado em quadrado. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. O que tiver livre e o que tiver a jogada pela fizer. Então, as torres elas posicionam, andam no tabuleiro todo, independente se é na lateral, para frente, para trás, vai em quadrado em quadrado. Faz outro tipo de jogo? Não, só anda em quadrado em quadrado. As duas torres. Os cavalos andam em L. O que é o L? Você saindo desse posicionamento dessa casa. Ó, vocês estão vendo aqui que tem um cavalo que está no quadrado branco, outro cavalo no quadrado preto. Se eu sair daqui e contar 3 casas, ó, 1, 2, 3, eu passei da casa branca para a casa preta. E assim consecutivamente. Vai andando, ó, saí da branca, fui para a preta. 1, 2, 3. Os cavalos andam para frente, para trás, na lateral, volta para o seu lugar, à vontade no tabuleiro. Os dois. Bispos. Vocês estão vendo também que o bispo tem um bispo no quadrado preto e um bispo no quadrado branco. Esses dois aqui, eles só vão andar nas respectivas cores. Como que é isso daí? Tá vendo o bispo branco aqui, ó? Ele só anda diagonalmente aqui, ó. Vocês estão vendo que ele é diferente da torre? A torre só anda em quadrado, o bispo só anda diagonal. E só anda na casa branca. Ó, bispo branco anda na casa branca. Bispo preto na casa preta. Eles vão para frente, vão para trás, voltam para o lugar. Andam no tabuleiro todo. Bom, agora vem as duas peças principais do jogo de xadrez. Quais seriam? Rei e rainha. Aí, quando vai montar o tabuleiro, todo mundo tem dúvida como posiciona. Onde vai o bispo, onde vai o rei, onde vai a rainha. Geralmente, vocês veem, ó, rei preto, quadrado branco. Rei preto, mentira. Rei branco, quadrado preto. Rei preto, quadrado branco. Vocês podem posicionar
que vocês vão ver um de frente para o outro. E a rainha branca no quadrado branco e rainha preta no quadrado preto. Esse é o posicionamento. Rainha, ela só não anda no tabuleiro igual ao cavalo que é em L. O resto das peças, ela faz a mesma coisa. Ó. Anda igual aos peões, anda igual aos bispos, anda igual a torre e anda igual ao rei. Então, ó, depois do rei, a rainha é a peça mais importante. No jogo de xadrez, faz o possível e impossível para não perder a rainha. Então, ela vai andar à vontade no tabuleiro. E o rei? O rei também, ele anda para frente e para trás. Só que de uma casa em casa, do lado, para frente, vai para trás, de casa em casa, um em um. O rei captura também? Captura. Então, todas as peças captura. E como termina o jogo de xadrez? Quando existe o checkmate. O que é o checkmate? Antes do checkmate, existe o cheque. Por exemplo, ó, as peças minhas, as pretas, acabaram todas, só sobrou do meu adversário o rei. E no meu jogo aqui, eu tenho o rei, eu tenho uma rainha, sobrou para mim uma torre e um bispo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar encurralar o rei numa posição que ele não saia mais. Então, eu vou fazendo a jogada aqui, ó. Vou jogando, vou jogando. Então, está aqui, ó. Eu tenho uma rainha aqui, eu tenho posicionado um bispo aqui e eu tenho uma torre aqui. Por exemplo, vou mexer o rei aqui. Se eu colocar o rei na frente da rainha, eu vou avisar para o meu adversário, olha, não pode que você está em xeque. Ele pega o rei e passa para o outro lugar. Ó, você não pode que você está em xeque, o bispo está aqui na diagonal com você. Sobra esse lugar para colocar. Eu vou colocar o rei aqui. Fez a jogada? O adversário fez. O que eu vou fazer? Eu vou tentar agora dar o checkmate. Como seria o checkmate? O checkmate é quando o rei não tem mais saída. Ó, eu posiciono a rainha aqui. Eu posiciono a torre aqui. Posiciono o bispo aqui. Vocês vão perceber que o rei, qualquer lugar que ele mexer, ele não vai ter saída. O que aconteceu com o jogo? Checkmate e encerrou o jogo.